Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Evangelho Rede Vivo, um estudo continuado da nossa Federação Espírita Brasileira. Nós vamos interpretar a mensagem de Jesus do Novo Testamento, versículo a versículo, à luz da doutrina espírita. Nós hoje estamos vendo o livro 5 de João. O tema é 33, e nós vamos ver a lança no peito de Jesus e o sepultamento de Jesus. E para a gente dar início ao nosso estudo, já deve ter bastante gente aqui na sala, deixa eu dar uma olhada aqui. O Josemar, a Marilu, a Marlene Tax, a Gláucia, a Márcia Coelho, o pessoal ativo aqui com a gente, a Aldília, o Carlinhos Taiano, o Arley e muitos outros que ainda vão adentrar aqui a nossa sala para fazer parte do nosso estudo de hoje. E para dar início, então, ao nosso estudo de hoje, eu vou convidar a Marluce, perdão, hoje é a Lenira, perdão, a Lenira para fazer a nossa... Oi, Lenira, boa noite. Oi, boa noite. Eu estou Boa tão noite. a Lucy, né, que sempre está nos ajudando aqui, mas para você fazer a nossa leitura de hoje, a nossa prece de harmonização, para que nós possamos dar início ao nosso estudo. Então, boa noite a todos, é muito bom estar aqui com vocês e vamos fazer, então, a nossa leitura de harmonização. Conforme você já falou dos temas de hoje, hoje a gente vai falar um pouquinho de José de Arimateia, o amigo distante. Na verdade, esse texto que a gente vai trazer, ele foi tirado do livro A Mensagem do Amor Imortal, um livro do Divaldo, pelo espírito de Amélia Rodrigues. E nós vamos ao capítulo 24. Então, vamos a ele, né? José de Arimateia escutou-lhe os ensinos, sensibilizou-se com suas palavras e ficou fascinado pela maneira como ele atraía as multidões e as conduzia com sabedoria e bondade. Não pôde deixar de o amar. Tornou-se-lhe discípulo, porém secretamente, porque tinha medo dos judeus, conforme o versículo 38 do capítulo 19 de João, que nós vamos ver hoje. Quando se consumou a tragédia, ele não trepidou em solicitar a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz, o que lhe foi permitido, acolitado por Nicodemos. Enquanto os amigos fugiram com medo, aqueles discípulos, discretos e distantes, apareceram e assumiram as responsabilidades, aceitaram os desafios, correram os riscos. Como era sexta-feira, havia o grave perigo de o corpo do mestre ficar exposto na cruz, a partir do início do sabá, somente sendo retirado ao terminar o dia do repouso, já em decomposição. Isso não poderia suceder com aquele que é a luz do mundo. José de Arimateia despojou-se também de uma das grandes honrarias da tradição, que era o sepulcro novo, que ofereceu ao mestre, conforme nos diz o versículo 41 do capítulo 19 de João, que também vamos ver hoje. Concedendo-lhe um enterro digno, e conforme profetizara Isaías, no versículo 9 do capítulo 53, que ele estivesse com o rico na sua morte. Então, nessa conjuntura, cumpria-se o que fora escrito antes dele, anunciando como Messias. José de Arimateia não fruiu a grandeza do convívio com o mestre, enquanto seus outros discípulos sim. No entanto, quando todos o abandonaram, ele acercou-se e desfrutou da felicidade de sepultá-lo com dignidade. Não lutou para que ele fosse poupado, mas defendeu-lhe a memória, concedendo-lhe a máxima honraria no rumo da imortalidade. Nos diz Amélia Rodrigues no final do texto, ainda hoje existem muitos José de Arimateia que preferem Jesus morto, a fim de homenageá-lo ao incomparável Rabi vivo e triunfante.
Isso conforme ela nos trouxe em Salvador, Bahia, em 2008, em fevereiro de 2008, né? Então agora vamos elevar os nossos pensamentos para uma prece, né? Assim, eu vou convido todos vocês a elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai de infinito amor, de bondade, primeiramente para agradecer por mais esse momento de reflexão. Segundo, pela oportunidade de poder aprender e sentir os ensinos do nosso mestre guia Jesus. Pai amado, permita que nossos esforços no bem nos conduza a Jesus, nosso guia e modelo. Que saibamos colocar seus ensinos em nossos pensamentos, palavras e ações. Permita, Pai, que os espíritos superiores iluminem nossas mentes e nos ajudem a tirar o espírito da letra e a servir sempre com boa vontade a providência divina. Assim, é com alegria e com bom ânimo que pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje, ao tempo que rogamos aos espíritos benfeitores que amparem nosso querido Max na condução do aprendizado edificador do tema de hoje. Que assim seja. Que assim seja, Lenira. Muito obrigada pela prece linda. Então, como a gente estava dizendo, nós vamos estudar hoje o tema 33. E o tema 33, ele vai tratar de o golpe de lança e o sepultamento, como eu tinha falado antes. E a gente vai ver isso em João, no capítulo 19, versículos de 1 a 42. Vamos saudar a Marcela Esteves, que está também na nossa sala já, seja bem-vinda, né? A Marlene Tax, sempre com a gente também, a Gisele Tereza Baraldi, e outros que eu já havia citado, e fiquem à vontade na sala de nosso estudo do Evangelho Rede Vivo, contamos com vocês ao final, nos 30 minutos finais, para participar do debate, né? Então, para isso, vocês podem escrever aí no chat dúvidas, comentários, que a gente vai tentar trazer aqui no final do nosso estudo. Então, vamos conhecer, meditar, sentir e, sobretudo, vivenciar o Evangelho de Jesus agora. E quem vai nos conduzir neste estudo é o Super Max. Então, vamos convidá-lo aqui. Oi, Max, boa noite. Boa noite, Janice. Boa noite, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade de examinar com o espírito da letra as mensagens que hoje serão trazidas nesse tema 33. Com certeza, Max. Vou deixar você, então, com o nosso estudo, né? E isso. Aí, tudo contigo, amigo. Vamos ficar só saboreando aqui. Tá ótimo. Gratidão, Janice. É uma honra muito grande. Agradecemos. Uma honra muito grande, né, poder tratar desse assunto, né, gente? Então, vamos agora examinar, como o Janice já nos adiantou, são dois assuntos que nós vamos tratar, né? São dois temas, o golpe de lança e o sepultamento de Jesus. Lenira já fez uma leitura de alguém que já participou do sepultamento, que é José, da cidade de Arimateia, e também nós temos o Nicodemos, que participou também desse processo. E, obviamente, aí nós vamos extrair as belezas de todos esses processos que ocorreram, porque, conforme nós vimos, eles foram profetizados antes que Jesus estivesse entre nós. E eles aconteceram, esses eventos, tais como foram profetizados. Então, vamos examinar isso. Para a gente lembrar, nós estamos na parte 7, né, do nosso livro, que é a hora de Jesus, a Páscoa do Cordeiro, e nós estamos tratando do tema 33, que é o golpe de lança, conforme falamos, o sepultamento, que está contido neste Evangelho de João, desde os versículos 31 até o 42. Então, são dois assuntos no texto, como já adiantamos, né? E conforme a gente quer ser fiel sempre ao nosso livro, a gente recorta lá o que está para que a gente possa ter bases no nosso livro para podermos comentar e conversar juntos posteriormente.
Então, esse fechamento do capítulo 19 do Evangelho segundo João, que nós estamos fazendo, apresenta-nos dois importantes assuntos. O primeiro refere-se à urgente necessidade dos sacerdotes judeus de liberarem os corpos que foram crucificados, o de Jesus e o dos dois ladrões, ainda naquela sexta-feira, conhecido como dia da preparação, ou nós iremos ver até o sabá, como agora há pouco foi lido por Lenira. O segundo assunto está relacionado aos cuidados que o corpo de Jesus recebeu de alguns discípulos, ocultos nesse caso, que foram os dois aqui referidos. Nós precisamos lembrar que tudo que está escrito no Evangelho tem razões profundas, viu, gente? Conquanto a gente não consiga extrair tudo ainda que é possível, mas nós já temos muitos elementos no estado evolutivo de nossa atual existência no planeta, nós temos muitos elementos que já podem ser usados em nosso próprio benefício, para que essa compreensão faça-se natural em nossos corações, e se fazendo natural em nossos corações, nós possamos, então, transformar isso em sentimento. O golpe de lança, então, compõe aqui agora dos versículos 31 a 37, que é o que nós vamos tratar. Bom, eu sempre peço licença às amigas e aos amigos para trazer na íntegra o texto, porque é muito profundo, né? E se a gente não consegue extrair tudo dele nesse tempo que nós temos, mas pelo menos fazendo essa leitura contínua e tranquila desse texto, a gente assimila um pouco daquele clima do Evangelho da época em que Jesus esteve entre nós. Então, o evangelista João anotou como era a preparação. Os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe ao lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda, olharão para aquele que transpassaram. Gente, é importante observar que há uma ligação, vamos dizer assim, entranhada entre o Antigo Testamento, o que nós chamamos de Velho Testamento, e o Novo Testamento, que nós chamamos de Evangelho, tanto quanto entranhada com o que nós chamamos do Novo Testamento ou do Espírito de Verdade vindo na figura do Consolador prometido. Esses três movimentos feitos em três estágios evolutivos da Terra, bem distintos, lá na infância com Moisés, trazendo a justiça, aqui com Jesus, começando o processo de amadurecimento da sociedade humana, e depois com o avanço do conhecimento e, sobretudo, da razão, com o Espiritismo, fazendo o Consolador prometido servir de lógica, de raciocínio que possa dar segurança nas interpretações. Então, quando ele diz que é para que se cumprisse a Escritura, ele está associando ao que está lá na Torá, que era um livro dos iniciados da época, né? E que lá dizia claramente isso que ele está dizendo aqui. E é importante a gente observar que essa amarração, toda ela foi construída sob a égide do próprio Jesus, que fez, obviamente, o plano superior para este planeta, e em que nesse plano superior que ele fez para os moradores deste planeta, ele disse textualmente que nenhuma ovelha confiada a ele ficaria fora do redil. O que significa que tem uma estratégia evolutiva muito clara, que nós, os que fazemos parte da estratégia, não conseguimos perceber de pronto. Mas quem está no comando, quem sabe desde o começo e sabe como será o fim, dentro das limitações das nossas decisões no livre-arbítrio, consegue enxergar todo esse processo. Por isso que a gente ouvia muito o Chico dizendo, está tudo certo, meu filho, Jesus está no comando, não se preocupe não. Por quê? Porque ele sabia que nada estava acontecendo sem a permissão do Pai e sem os olhos
sagrados de Jesus sob este orbe abençoado. Então aqui se cumpriu uma profecia muito claramente. Bom, vamos examinar um pouco esse texto. Primeiro, por que mandaram quebrar as pernas dos dois? Iriam quebrar as pernas de Jesus também. Porque existe uma tradição judaica que até hoje nós sabemos está vigente. A tradição judaica, ela considera o sábado, nós sabemos, como um dia sagrado. Tem, inclusive, igrejas no nosso país que têm certas formatações muito claras para com o respeito e a obediência ao sábado. Inclusive, tem algumas pessoas que são dessas igrejas que não trabalham de forma alguma nos sábados, mesmo que as empresas as coloquem para trabalhar, elas não vão, porque elas seguem absolutamente o que está na tradição judaica que essas igrejas assumem. Voltado ao descanso, recomendando-se que toda e qualquer atividade seja realizada na sexta-feira, segundo esta interpretação que está aqui abaixo, né? Sábado, no hebraico, é sabá, ou seja, cessar, repousar. Então, é o dia da preparação, o dia anterior, para que o sabá, o repousar, o cessar, pudesse vir. Então, dia do descanso, que foi instituído por Deus para ser observado por todos os homens. Completou a obra da criação em 6 dias e cessou de trabalhar nos dias 7º. Então, nós estamos falando da Gênesis. Veja que eles amarram de novo com o Velho Testamento, com a Torá, com a lei, como eles chamavam. Então, isso para eles não tem discussão, isso é muito importante e eles cumprem a rigor. Uma característica dos judeus é que eles são muito fiéis a esses ensinamentos, conquanto alguns sejam externos, outros são importantíssimos. Por exemplo, a preservação do Velho Testamento foi devida completamente a eles, que foram muito zelosos, muito cuidadosos em manter a fidelidade daquilo que os primeiros da raça deles começaram a trazer. Primeiro, de boca a boca, né, falando, e depois escrevendo em pergaminhos feito de couro de carneiro e mais tarde feito com material de certas árvores, ou melhor, certas plantas, junco. Aquela sexta-feira, continuamos nós, revela-se, pois, como um dia muito especial. Não somente porque era a véspera do sabá, mas, além disso, era a antevéspera. Isto é outra data importantíssima da comemoração da Páscoa judaica, uma das festividades mais relevantes do povo judeu. Justificava-se, pois, a pressa de sepultar os corpos dos que foram mortos por crucificação, Jesus e os 2 assaltantes. Se eles tivessem sido mantidos na cruz, como a leitura Lenir agora nos mostrou, a gente viu que o estado de retirada deles só seria na semana seguinte, na segunda-feira, e, consequentemente, o estado de putrefação já estaria avançado. Por isso, a preocupação de realmente retirar os corpos e dar fim a eles, né? No caso, o de Jesus, nós vamos ver que houve um tratamento especial e esse tratamento também cumprindo profecias. Então, existe aqui a necessidade de apressar a morte. Gente, não é necessário que a gente fique aqui sofrendo, né? Porque você imagina você, uma pessoa na cruz, seja quem for, Jesus, os ladrões que estavam ao seu lado, deve ser um sofrimento inenarrável, porque é impressionante passar várias horas, às vezes passavam dias, sofrendo ali naquele processo, e a morte não vinha, a morte era muito lenta, muito lenta, muito lenta. Então eles apressaram a morte, e não porque eles queriam ser piedosos, até o contrário, às vezes até faz sofrer mais um pouco, mas por um tempo menor. De qualquer forma, o apressamento da morte tem razões na tradição judaica. O comum eram os indivíduos crucificados permanecerem na cruz até a morte. Isso era normal. Condição que, às vezes, podia envolver dias, pessoal. Dias. Imagina uma pessoa agonizando ali há dias numa cruz, espetada e deixando ali ao ar livre aquela criatura em exposição. Imagina como será dramático. Porém, se surgisse alguma necessidade, urgente ou não, de que eles fossem retirados da cruz para o sepultamento, existia. Então, tinha aqui agora um hábito, vamos dizer, um modus operandi, uma maneira de fazer, que eles utilizavam, que era de fraturar as pernas, ou ambos os membros, superiores e inferiores do condenado, os braços também.
Por que fazendo isso, a gente sabe, né, que o corpo arqueia, a dificuldade de respirar torna-se cada vez maior e ele vai morrer provavelmente asfixiado, porque não vai conseguir se suportar ali de modo que a respiração se faça. Então essa é uma das razões pelas quais o apressamento da morte se faz. Agora, a justificativa geral, dizia-se, né, era para acelerar a morte. Mas, gente, aqui tem um outro lado bem tenebroso, né? Também a intenção de fazer o condenado sofrer. Porque imagina você quebrar as pernas da pessoa com um instrumento duro de bater nas pernas, enquanto você sente aquelas dores batendo. Então é mais um movimento de sofrimento, conquanto vai apressar a morte dele em resultado final. Bom, tem um estudioso que chama-se Champlin, que ele trabalhou esse tema de maneira mais aprofundada e nós tomamos aqui as suas palavras para nos orientarmos. Diz ele, nos informes históricos, então ele é estudioso que vai a fundo, lemos que o ato de quebrar as pernas aos condenados à crucificação geralmente exigia repetidos golpes com instrumentos pesados e que, às vezes, essa medida era tão cruel como a própria crucificação. Então, dependendo de como a pessoa faça, o soldado que vai ali ser escalado para fazer isso, ele pode fazer o sujeito sofrer mais, ou ele pode ser, entre aspas, menos maldoso, um pouco menos mal, talvez até um pouco mais misericordioso, se é que eu posso usar a palavra, nem está saindo, que não vai ter misericórdia ali naquele momento, mas de qualquer forma, se ele usasse um só golpe, talvez o sofrimento fosse menor. Agora você imagina repetir os golpes até quebrar as pernas, pensa como isso deve ser dolorido. Quebrar as pernas dos condenados era um castigo independente e não meramente uma providência para apressar a morte dos crucificados, apesar de ter igualmente esse último efeito. Então, ele era independente, mas ele leva à morte também. Somente este evangelho de João, destaca Champlin, inclui essa narrativa. E, de fato, somente o quarto evangelho de João nos presta informes contidos nos versículos 31 a 37 deste capítulo que acabamos de ler agora. Então, de fato, amigas e amigos, esse evento ele é doloroso e tinha regras, né, padrões, para a gente ver como a civilização é primitiva, né? Aquela época, nós lembramos quantos cristãos, logo depois que Jesus partiu, foram queimados vivos dentro dos círculos romanos, com aquela plateia enorme aplaudindo, como se aquilo fosse algo divertido. Que veja como é primitivo, ao ponto de Jesus, quando estava para entregar a alma ao Pai, diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eram criaturas primitivas, vestindo civilização, mas por dentro ainda muito embrutecidas, muito animalescas. E isso, com todo respeito, ainda prevalece numa faixa significativa desse mundo de expiações e provas que compõe o nosso planeta hoje. Bom, e tem também, gente, além desses rituais, as exigências que esses rituais, que essas tradições judaicas impunham. E não tem como, a raça impunha, você tem que cumprir. O desejo dos judeus de cumprir as exigências de seu ritual, que está lá no versículo 31 que nós vimos, era duplamente importante para eles, pelo fato de ser sábado e por cair exatamente no dia da Páscoa, da festa da Páscoa judaica, como nós vimos agora atrás na introdução. O procedimento brutal, porque era realmente brutal, cruel, né? Acrescentamos, de se quebrar a perna do condenado, não fazia parte da punição da crucificação. Então, em reza, como a gente falou lá atrás, ele iria morrer aos pouquinhos, mesmo que isso levasse dias. Mas isso não foi assim utilizado. Por quê? Porque tinha que apressar a morte, como nós falamos. Sem esse procedimento, a morte poderia ser adiada por algum tempo e até mesmo dias, o que não poderia acontecer, porque nós teríamos aí o processo do ritual desobedecido, o que era impossível aos olhos dos dirigentes daquela igreja judaica da época. Então, aqui nós falamos agora há pouco que João fez questão de anotar duas profecias. E nós vamos falar um pouquinho desse cumprimento das Escrituras que estão no Velho Testamento e que estão acontecendo aqui exatamente para que quem tem olhos de ver não tenha dúvida que Jesus era o Messias prometido e não tinha como negar, desde o primeiro momento da sua chegada aqui na Terra, em um humilde e simples coxo, que nós chamamos por outro nome bonito,
mas era ali que ele veio para poder dar o primeiro ensinamento de humildade, até o último instante em que ele dá o último exemplo de ascendência espiritual muito acima do que nós conseguimos compreender, que é perdoar quem os tinha matado, porque aqueles que estavam lá escolheram matar Jesus e libertar um ladrão. Então aqui nós vamos ver que as escrituras vão se cumprir para que nós não tenhamos dúvida de que ele é o Messias. Jesus não teve as pernas quebradas, como nós vimos, como destaca lá o texto. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança. Imediatamente saiu sangue e água. Cumpria-se desta forma previsões das Escrituras que nenhum osso lhe seria quebrado. Aonde é que está isso, Max? Está em Êxodo 12, 46, está em Números 9, 12, está em Salmos 34, 20. Mas que o seu corpo seria traspassado por uma lança. Em Zacarias 12, 10. Então, todos esses, se você for lá no Velho Testamento, você vai encontrar a associação do que fora previsto com o que estava naquele momento se realizando. João interpreta, né, então aqui é o João falando, que o cumprimento das Escrituras aconteceu para quê? Para demonstrar o abate sacrificial do Cordeiro Divino em época especialmente propícia. Olha o termo que se usa, Cordeiro Divino. Por quê? Porque o Cordeiro é manso, se deixa abater sem rebeldia. 2 dias antes da Páscoa, essa era a época especial. Condição que corrobora ser Jesus o Cristo aguardado. Então, mais um ponto fortalecendo a convicção inabalável de que Jesus, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, era o Cristo aguardado. Deus teria poupado o sofrimento da fratura dos ossos do Senhor, porque o seu corpo estava morto e o seu espírito já havia sido entregue ao Criador Supremo, conforme anotou João no capítulo 19 a 30. Sangue e água. A lança foi vamos dizer assim, enfiada, né, literalmente enfiada no lado de Jesus, o evangelista não diz exatamente onde, no lado de Jesus, e daí saiu primeiro sangue e depois água. Que significado espiritual tem isso? O fato de jorrar sangue e água após a perfuração do corpo de Jesus por uma lâmina foi mais um indicativo da imolação do Cordeiro de Deus. Mais um item para a gente reforçar que ele era o Cristo enviado, como previu os textos sagrados escriturais. Esse ato, realizado aparentemente por acaso, revestia-se de significado divino, de acordo com a análise do apóstolo João. Porque, olha o que diz, o sangue testemunha a realidade do sacrifício do Cordeiro imolado para a salvação do mundo. E a água seria o símbolo do Espírito, sua fecundidade espiritual. Então, nós estamos percebendo aqui claramente que essa anotação, inclusive, da própria Bíblia de Jerusalém, que não é do Espiritismo, portanto, é da própria Bíblia. Ele está dizendo que é a realidade do sacrifício do Cordeiro imolado, é o sangue, para a salvação do mundo. Por isso que a gente ouve muito, Jesus morreu para nos salvar. Tem essa conotação que está aí. E a água, que a gente já viu quando o próprio Nicodemos perguntou a Jesus como é que ele poderia nascer de novo, e Jesus falou exatamente do símbolo da água, é o símbolo do Espírito, sua fecundidade espiritual. Então nós estamos verificando que esse movimento ele tinha significação profunda. E você percebe que o ato de traspassar essa lança foi aparentemente por acaso. Não era, pelo que está se depreendendo da análise, um processo padrão, como era, por exemplo, de quebrar as pernas. No entanto, como o soldado verificou que Jesus já estava morto, talvez ele quisesse certificar de que realmente ele estava morto e enfia essa lança no lado de Jesus. E vamos observar que essa lança no lado de Jesus, mais tarde, servirá para que um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, que ainda não era homem de muita fé, precisou tocar no lado onde a lança penetrou. Nós vamos ver isso, pois isso faz parte do nosso estudo. E é por isso que é muito importante entendermos os símbolos
à luz do Espírito. Bom, ainda o Champre, ele vai ponderar um pouco mais acerca disso, dizendo assim: a entrega do Espírito ao Pai, por parte do Senhor Jesus, é apresentada como ação voluntária, no versículo 30 deste capítulo. Isso também é um dos fatores da morte aparente prematura de Jesus, o que foi um sinal importante no conceito do autor deste quarto evangelho, ou seja, João, visto comprovar o fato de que a morte de Cristo não ocorrera por acidente, antes, perfeitamente dentro dos planos de Deus, ou seja, os planos que o próprio Jesus é o condutor, o que mostra que essa morte tinha desígnios divinos. Essa ocorrência serviu igualmente para confirmar o que nós já vimos antes, que agora o Champin está reforçando, o caráter messiânico de Jesus em sua morte, pois até nesse ponto, porque ele fez em vários outros que nós já vimos, ele cumpriu as exigências da sua própria missão. Então vejamos, amigas e amigos, que o planejamento é muito, muito sério, ele é cumprido a rigor. O próprio Jesus, não, em momento algum ele deixou de passar por aquilo, porque se ele deixasse de passar, ele obviamente não cumpriria o que estava ali planejado no seu percurso maior. Então é muito importante que a gente veja que todos esses movimentos que foram registrados, eles não ficaram registrados por acaso. Eles têm razões que são antecedidas pelas profecias anteriores. E Jesus, atenção, minha amiga e meu amigo, uma alma de escola do tamanho dele se deixou passar por isso, mesmo sabendo que ia passar por isso. E não pensemos nós que ele não sentiu dor, não pensemos nós que ele não sofreu, pois ele sofreu como um ser humano qualquer sofreria, porque ele estava revestido de um corpo de carne como todos os outros que estavam na terra. E é por isso que nós temos que deixar muito claro, Jesus realmente é o maior ascendente que nós podemos imaginar para seguir. Porque quem de nós tem na história que tenha se entregado dessa maneira para que se cumprisse as profecias e para que a mensagem do Evangelho realmente ficasse entre nós para sempre. Bom, como dissemos, dividimos em dois temas, né? Então agora vamos ver o sepultamento, que agora vai do versículo 38 até o último desse estudo, que é o 42. E o texto evangélico, de novo, nós vamos ler na íntegra, diz assim: depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, olha que legal, ele era oculto, mas era discípulo de Jesus. Vamos prestar atenção nisso, porque o evangelista declara isso textualmente. Mas secretamente faz ele questão de colocar, e nós vamos ver por quê, como já vimos aí uma rápida passagem com a Lenira lendo a passagem da nossa querida Amélia Rodrigues. Né? Aqui nós vamos ver por que era secretamente, por que ele não se colocou prontamente à frente, tanto é que ele amava Jesus de fato. Por medo dos judeus, o próprio João vai colocar de maneira muito sintética, por medo de judeus. Ou seja, ele tinha uma posição, pessoal. E é por isso que lá no final da leitura de Amélia Rodrigues, do texto de Amélia Rodrigues, feito por Lenira, nós vamos ver a pergunta dela. Temos muitos José de Arimateias que ainda estão vendo o Jesus crucificado e não o Jesus ressuscitado, descrucificado, o Jesus vivo que precisa viver em nossos corações. Então ele tinha medo dos judeus, mas, gente, do tamanho da possibilidade dele, ele amava Jesus. Ele pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Olha, só para você ter acesso ao governador da Galileia, o governador da Judéia como um todo, na verdade, você precisava já ter um status. Você não ia ter acesso ao Pilatos se você fosse um qualquer. Então, José de Arimateia era uma personalidade representativa. Mas mais do que isso, presta atenção, ele teve que ter coragem, porque ele ia afrontar os outros da raça com os quais ele faceava ali no Sinédrio, nos estudos. Então ele teve que ter coragem, mesmo depois que Jesus morreu, ele teve que ter coragem. Vieram então e retiraram o seu corpo. Nicodemos, e aí João faz questão de anotar, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, nós sabemos, para conversar sobre nascer de novo, veio trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés.
Nós vamos ver quanto que é 100 libras, vamos ver o que é mirra, o que é aloés, vamos olhar isso com cuidado, vamos ver um pouquinho mais sobre José de Arimateia, vamos ver um pouquinho mais sobre Nicodemos também. E aí ele vai dizer, eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado. E no jardim, um sepulcro novo, que é uma honra, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava perto, eles depositaram Jesus. São as palavras de João na narrativa dele do que aconteceu. Bom, vamos ver primeiro o que significa o sepultamento segundo os judeus e segundo, por exemplo, nós aqui, os ocidentais, os cristãos de uma maneira geral. São dois sepultamentos distintos, olha só. O sepultamento dos corpos era, em geral, realizado pelos familiares e ou amigos do falecido. Ou, na ausência destes, os romanos sepultavam os mortos em covas coletivas. Então, quando não tinha representantes familiares, os romanos tomavam, como Estado dominante, tomava a deliberação de colocar em covas, até por questões de higiene. Importa considerar que os hebreus jamais enterravam os seus mortos, como é o hábito da cultura ocidental. Eles colocavam os defuntos em cavernas naturais ou artificiais, aí de novo, ao Velho Testamento sempre associado com as realidades que eles estavam seguindo. Gênesis 23:9, Isaías 22:16, Mateus 27:6 e João 11:38. Previamente preparadas em lugares distantes das habitações, fora dos muros da cidade. Naquela época, gente, era comum as cidades serem cercadas por muros, né? Então, os moturos, como eram chamados, os lugares onde jogavam os lixos, nós aqui na nossa sociedade atual, estamos começando a fazer este país ter o que nós chamamos de aterros sanitários. Mas ainda tem muita cidade que não tem aterro sanitário. Tem os chamados que nós conhecemos por lixões, né? São depósitos de lixos sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, comprometendo o aquífero, comprometendo a natureza de uma maneira geral. Esses lixões também existiam naquela época. Desde aquela época até os dias de hoje, nós produzimos lixo. Hoje estamos produzindo um absurdo de lixo por absoluta falta de bom senso. Porque se usássemos bom senso, reciclaríamos a maior parte, quase tudo, ou não geraríamos tantos. Mas eles também geravam naquela época e eram jogados fora do muro. Inclusive é comum encontrar animais ou até mesmo seres humanos mortos em decomposição nesses lugares. Era um lugar muito ruim. Então, isso era uma situação que, obviamente, tinha que ficar fora desses moturos, esses lugares onde eram sepultados os corpos, mas tinham que ficar fora dos limites do muro. Assim, se os arqueólogos, nos dias de hoje, encontram um corpo sepultado no chão, já dá para saber, de forma antecipada, que era um cristão, ou dá para se supor, pelo menos. Mas, se o corpo estava em uma rocha, dá para se supor também que era um judeu. É lógico que um arqueólogo não vai decidir só com esse elemento, ele vai tomar vários elementos. Mas é importante a gente conhecer a história, porque dá para você reconstituir a história com a arqueologia utilizando esses conhecimentos. Agora, Coleman, um outro estudioso do Evangelho, ele diz assim: quando os israelitas preparavam o morto para o sepultamento, não tinham em mente a preservação desse corpo, não, gente. Na verdade, eles desejavam que se decompusesse o mais lentamente possível. Então, veja, o objetivo era decompor lentamente possível. Por quê? A gente vai ver, eles visitavam, né, esses corpos durante um tempo. Vamos lembrar de Maria, que vai no terceiro dia lá para visitar o corpo de Jesus e não vai encontrá-lo, como nós sabemos. Mas, obviamente, envolviam esses corpos em panos e colocavam junto grandes quantidades de perfumes e especiarias para neutralizar os odores da decomposição. Hoje a gente tem compostos químicos, né, que a gente produz nos laboratórios, que você faz isso, balsamiza um corpo, você consegue fazer certos tratamentos como eles faziam com os recursos que eles tinham naquela época, né? Além disso, ainda depositavam especiarias ao lado do corpo. Né? Por que isso? Porque na antiguidade, gente, era costume fazerem-se visitas periódicas ao túmulo, como nos referimos antes. No primeiro ano, após a morte, principalmente. Talvez fosse por isso que colocavam tantos perfumes. O talvez é porque é uma interpretação, né, gente?
A qualidade desses perfumes variava muito de acordo com as posses da família. Mas no caso de Jesus, eram dois provedores de muita posse, José de Arimateia e Nicodemos, homens que se encarregaram do sepultamento dele, como nós sabemos. Eles providenciaram um sepultamento caro para o Messias. Conquanto não conseguissem seguir Jesus como os discípulos fizeram, apegados aos cargos, apegados às posições, eles tinham ainda uma profunda relação com Jesus na intimidade de seus corações. Então, de alguma forma, eles tentaram recompor isso que eles não conseguiram fazer antes, fazendo esse sepultamento digno. Eles colocaram junto ao corpo aquelas libras que a gente viu, são 3 quilos, gente, de mirra e aloés. Isso era um negócio muito caro naquela época. E a gente vai ver por que é caro, que são 2 especiarias, a mirra e a aloés, que não são tão fáceis de serem encontradas. Vamos ver um pouquinho sobre elas, então. A mirra, a gente sabe que é uma planta de nome científico, bálsamo é um bálsamo, já veio até no próprio nome, mirra, né, como escrito aqui em latim, que libera uma substância aromática, que no hebraico é conhecida como mor, e no grego é conhecido como esmirna. Inclusive, um conjunto de rock da década de 80 que usou, numa das suas músicas, esses termos, esmirna. É exatamente essa aqui, que é a mirra. O extrato aromático dessa planta era misturado ao óleo, formando um unguento utilizado para ungir o corpo de pessoas, vivas ou mortas, ou para perfumar as vestes e as roupas de cama. A mirra foi oferecida pelos magos do Oriente a Jesus, quando do seu nascimento, como nós sabemos. Existe também a suposição de que o vinho oferecido a Jesus na cruz, de novo, suposição, quando ele teve sede, estava misturado com mirra, usada com a finalidade de amortecer as dores do sacrifício. A mirra é também utilizada na forma de incenso para aromatizar ambientes. Então, esses incensos ou defumadores, como são chamados, eles são bons para tornar o ambiente, vamos dizer assim, ter uma asepsia, né? E o odor agradável causa um bem-estar. Nada de místico, nada de religioso. No caso, te dá um bem-estar. E um bem-estar pode fazer voltar-se para si mesmo. Então, se você gosta de fazer, ótimo, porque vai trazer um bom ambiente e vai trazer a você uma sensação boa. Então, essa mirra, aqui no Brasil, a gente produz. Na Federação Espírita Brasileira, temos alguns pezinhos plantados lá. As aloés forneciam muito dos perfumes extraídos de flores e de outras plantas. Era tirado de uma planta da família do lírio e normalmente misturado à mirra. Então veja que ficavam juntas. Uma forma de fazer perfume era mergulhar a flor. Gente, anota aí, ó, a receita para você fazer aloés aí, ó. Era a forma de fazer, o perfume era mergulhar a flor em gordura quente. Há diferentes espécies de aloés, identificadas cientificamente pelo nome de Aquilaria agalaocha. São árvores grandes, cuja madeira produz uma resina e óleo essencial que dão o perfume que a tornam tão estimadas no Oriente. Essa aqui eu não conheço, onde tem plantado, viu, gente? José de Arimateia, aqueles 2 personagens que nós destacamos também. Vamos falar um pouquinho deles, para que a gente possa conhecê-los um pouquinho melhor, porque são personagens que estão em destaque. E as personagens não estão em destaque aqui por acaso, não, viu, minhas amigas e meus amigos? Destaca-se no estudo o papel desempenhado por Nicodemos e por José de Arimateia, 2 destacados membros do Sinédrio, que apreciavam os ensinamentos de Jesus, conquanto secretamente, como usou a expressão João. Em razão da posição que ocupavam, tiveram acesso a Pôncio Pilatos, dele recebendo autorização para liberar o corpo de Jesus e sepultá-lo adequadamente, segundo os ritos do judaísmo, como nós já vimos lá atrás. José de Arimateia e Nicodemos eram respeitáveis membros do Sinédrio que gozavam, né, que a gente falou de privilegiada situação financeira, eram bem postados. Admiravam Jesus, a despeito do Senhor ter sido condenado pela maioria dos membros do Tribunal Superior do Judaísmo. E eles, gente, não defenderam Jesus, pelo menos de forma que se conheça. Não se tem registro de que eles tenham se posicionado em defesa de Jesus. Eles silenciaram
alguns se afastaram para que não se envolvesse com essa condenação. Estou me referindo a outros que também nós temos aqui, que não aparecem os nomes, que também não coadunaram com a decisão daqueles que decidiram assassinar Jesus, mas também não foram suficientemente fortes ou tinham a devida condição de afrontar os seus irmãos de raça, colocando a sua posição em risco para poder defender o Messias divino. Daí José de Arimateia ter pedido a Pilatos lhe entregasse o corpo do mestre Nazareno para o sepultamento, segundo a tradição do povo de Israel. Para melhor compreender a ação de ambos, vamos apresentar aqui agora alguns traços biográficos desses dois personagens. Primeiro, antes de fazer isso, como eles eram representantes respeitáveis dos membros do Sinédrio, vamos ver o que é esse Sinédrio aqui. Tenho certeza que a maior parte das amigas e os amigos que nos acompanham desde o início desse estudo, lá com Mateus, no capítulo 1, sabem o que é, mas nunca é demais a gente dar uma lembrada, né? Então, Sinédrio, do grego Sinédrion, quer dizer concílio, entre aspas, assento junto, né? É uma forma de congregação. Nome que os escritores da história e das antiguidades judias davam ao Tribunal Supremo, que deliberava sobre a vida e os costumes dos hebreus no tempo do Cristo. Só lembrando, gente, deliberava sobre a vida, mas só quem podia autorizar a morte eram os romanos. Daí porque Jesus foi levado a Pilatos. Se não fosse assim, eles teriam mandado matar Jesus sem passar por Pilatos. O Sinédrio compunha-se de 71 membros, alguns dizem 70, outros dizem 71, que no período do Novo Testamento era assistido por 3 classes. Quais eram elas? A gente conhece pelos termos que estão ao longo dos evangelhos. Os escribas, que geralmente eram fariseus, eram os predominantes. Os anciãos, aqueles que já tinham passado várias histórias antes, que eram fariseus também. E os anciãos, que eram os mais velhos dos chefes das famílias e dos clãs. E os ex-sumos sacerdotes, com os anciãos das 4 famílias sumos sacerdotais. Então veja que tinham escribas, que era um cargo, vamos chamar assim, né, como cargo formal. Tinha o que nós chamávamos de ancião, que adquiriam essa formalidade diante da raça pelo que tinha sido, pelo que tinham feito, pela sua própria história, e os que tinham vínculo com as famílias, né, que eram ex-sumos sacerdotes, continuavam ligados. Vamos levar que Caifás e Anás, como nós já vimos, um deles já não tinha autoridade, mesmo assim compartilhou e decidiu a morte de Jesus. Aqui então nós vamos ver que eles continuam tendo autoridade, mesmo que não formalizada. Por ser o Tribunal Supremo da nação judia, tinha caráter tanto religioso, olha que interessante, quanto secular. Podia prender e coagir, mas não tinha o poder para exercer as penas capitais, ou seja, a morte. Como já dissemos, somente o governador romano, que naquela época estava Pôncio Pilatos no poder. Então, José de Arimateia. José de Arimateia é a modificação latina e grega da palavra Ramá, altura, que era o nome da cidade onde morava o homem rico que foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus para ser sepultado no seu jazigo novo, aberto em rocha. Gente, agora dá para vocês entenderem porque a gente tem sobrenome, né? Porque se você... Marcos, o filho do fulano de tal, não sei o que, nascido daquela cidade tal. Fica sempre uma referência, porque eram vários nomes parecidos. José, por exemplo, super comum, precisava ter referência. Então, a gente tem os sobrenomes, mas se você for, curiosidade aqui, se você for olhar os nomes que existem, existe uma inumerável quantidade de nomes exatamente iguais, mesmo com sobrenomes. Daí porque existe o tal do CPF. Aí você é único. Além, obviamente, da sua digital, da sua íris, mas você é único, não pelo nome. Até hoje o nome é um problema. Não foi resolvido como naquela época era um problema. Bom, aqui nós vamos lembrar que ele, obviamente, a gente sabe que ele foi quem pediu, né? Foi José de Arimateia para Pilatos, e nós desconhecemos atualmente o local onde essa cidade estava situada, a cidade de Arimateia. Provavelmente, possivelmente, pertencia a Samaria. Suposição, gente. Estudioso que está fazendo suposição. Em termos históricos, sabe-se que José de Arimateia era um membro do Sinédrio. Isso nós já vimos lá. Homem de honrosa posição e que esperava pelo reino de Deus, secretamente. Esse homem não teve parte na condenação de Jesus, porque era seu discípulo.
ainda que secretamente, como Nicodemos, que por medo não confessava publicamente. Então eles abstiveram-se de estar lá naquele momento da condenação, mas não levantaram-se para defender Jesus. Nosso irmão X, que nós sabemos que é Humberto de Campos, ele vai nos informar, na sua obra Lázaro, Redivivo, que José de Arimateia, que era um distinto cavalheiro de Jerusalém, olha como ele diz, cavalheiro. Então ele era uma pessoa bem postada, educada, né? Tinha uma cultura que era reconhecida. Não era um amigo de Jesus à última hora. Olha que bacana. Ele não se tornou amigo de Jesus porque ficou apiedado de Jesus e ficou com a consciência pesada por alguma razão e quis participar do sepultamento de Jesus tomando frente. Não. Antes disso, ele já admirava Jesus. E é Humberto de Campos, com essa informação que vem lá do mundo espiritual em nosso favor, que diz, efetivamente não podia aceitar de pronto as verdades evangélicas e nem se comprometer com a nova doutrina. Então ele não podia, naquele momento, ele decidia que não podia. Ligado a interesses políticos e raciais, olha aí, porque que ele não podia, continuava atento às tradições judaicas. Mas o nosso Humberto de Campos faz vamos dizer assim, um parênteses. Embora, participando lá com a política e com a raça, ligada às tradições judaicas, embora observasse carinhosamente, o coração participava disso, viu, gente? Carinhosamente o apostolado divino. Ele não tinha ainda suficientemente força íntima para poder romper com aquele padrão que eles tinham assimilado e adotado naquela encarnação. Vamos lembrar, gente, que nós temos o próprio Emmanuel, que à época chamava Públio Lentulus, e estava na ocasião que Jesus foi crucificado, participou proximamente de Pôncio Pilatos nas decisões com Cláudia, sua esposa, que tentou demovê-lo o tempo todo, e ele não aceitou. O próprio Emmanuel não aceitou Jesus, mesmo estando em contato frente a frente com ele, quando foi interceder por sua filhinha, que Lívia, obviamente, tinha solicitado a ele para fazê-lo. E ele também, mais tarde, irá se arrepender profundamente, porque não teve a coragem. E ele passará a admirar Paulo, porque Paulo é o que ele gostaria de ter sido naquela ocasião. Tanto é que, de todos os excertos analisados pelo nosso querido Emmanuel, na sua exegese do Evangelho, mais de 60% das suas análises são cartas de Paulo, para você ver como ele tinha uma profunda afinidade com ele. Não nos esqueçamos, ele escreveu um livro específico que se chama Paulo e Estevão, que vai abrir esse bastidor do nosso Atos dos Apóstolos, como ele fez maravilhosamente bem. Então vejam, gente, que é difícil você realmente largar tudo que está agora, vamos dizer assim, que você tem apoiado em você, que você se sustenta, está na zona de conforto, mesmo tendo muita atração, largar tudo e seguir com ele. Vamos lembrar daquele jovem também, bom mestre, aí quando Jesus fala para ele, meu filho, vai, vende tudo, dá para os pobres e siga-me. Não teve coragem. Também porque é muito difícil esse momento da vida de certas pessoas que vivem até os dias de hoje, e obviamente nos incluímos. E ele continuava atento às tradições judaicas, embora observasse, como dissemos, sabia orientar-se com elegância e defendia o Nazareno, aparando acusações gratuitas. Então, quando alguém criticava Jesus, ele sutilmente fazia as defesas. Impossível considerar Jesus mistificador para ele, né? Conhecia ele de perto as ações generosas, disse o nosso Humberto de Campos. Visitara Cafarnaum e Betsaida reiteradas vezes, e dono de um coração bem formado, condoía-se da sorte dos pobrezinhos. Então ele já tinha um coração sensível, esse José de Arimateia. Em muitas ocasiões, examinara possíveis modificações do sistema de trabalho para beneficiar os trabalhadores da gleba, como fizera aquele baixinho que subiu no sicômoro para ver Jesus. Lembram-se dele? Afligia-o observar criancinhas desprotegidas e nuas ao longo das casinholas humildes dos pescadores. Por isso, a presença do Messias Nazareno em derredor das águas confortava-lhe o espírito sensível e bondoso,
porque Jesus sabia inspirar confiança e despertar alegria no ânimo popular. Não podia segui-lo na posição de apóstolo. Não podia. Mas estimava-o sinceramente. Olha o que Humberto de Campos escreve, na qualidade de amigo fiel. Gente, é um passo enorme. Ele não conseguiu largar tudo, mas ele conseguiu ser um amigo fiel de Jesus. Admirador desassombrado, José não suportava a tentação de apresentá-la aos amigos prestigiosos e influentes. Não era o propósito propagandístico em sentido inferior que o animava em semelhantes impulsos. Desejava, no fundo, que todos conhecessem o Mestre e o amassem tanto quanto ele mesmo. Gente, olha como a gente muda os olhares para José de Arimateia quando a gente lê isso. E o Nicodemos? Nicodemos, nós sabemos do grego, é conquistador do povo, era fariseu e membro do Sinédrio também, como já sabemos. Convencido pelos milagres que Jesus fazia, de que o mestre de Nazaré tinha vindo de Deus, procurou uma entrevista com ele, porém fê-la à noite para escapar à observação dos companheiros, ou talvez por ser mais conveniente, do mesmo jeito que Emmanuel fez. Tudo indica que Nicodemos era dedicado estudioso dos textos sagrados, um doutor da lei. Jesus esclareceu-lhe a respeito do nascer de novo e do amor a Deus, ao mundo, e que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que acreditasse nele tivesse vida eterna. Consta que Nicodemos contribuiu com o sepultamento de Jesus, doando uma composição de 100 libras de mirra, que nós vimos que dá 3 quilos, e aloés, e que teria auxiliado preparar o corpo para o sepultamento. A Amélia Rodrigues, aquela mesma que a gente ouviu no início, há duas dizendo assim: 70 eram os doutores da lei, escolhidos em Israel, entre os letrados e os de ascendência nobre. Nicodemos era um dos mais jovens entre os respeitáveis mestres que desfrutavam o privilégio de ocuparem a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Então veja que ele é uma personalidade representativa. Sequioso da verdade, não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa e sentia, depois daqueles tormentosos séculos em que Israel se vira privado de revelações, 6 séculos sem nenhuma profecia, gente, que algo de estranho e grandioso pairava no ar. De caráter nobre, era severo na interpretação da lei e zeloso no cumprimento dos deveres. Sentia que em todo lugar havia ânsia incontida de renovação. Veja, ele já estava no processo de transformação. Soubera de Jesus, o Messias, de quem ouvia falar, parecia atraí-lo vigorosamente. Aquela força que nos atrai a Jesus, ele experimentava. Tivera contato com muitos daqueles que o conheciam, beneficiários de seu socorro. Fora informado do conteúdo novo, boas novas que Jesus vinha trazer, e revigorador de seus discursos. Aguardava desde há muito alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio, do destemor e discernimento com que um excelente filho de Deus para conduzir o povo sofrido de Israel e esclarecer as mentes apanagiadas pelo rigorismo da aplicação da lei ou ludibriada pela usurpação dos bens de órfãos e viúvas, trocados por falsas orações em criminosas maquinações às quais se entregavam. Então, mesmo sendo do Sinédrio, gente, ele sabia que aquilo não estava certo e não coadunava com aquilo. Ele estava em Jerusalém. Ela estava em Jerusalém. Ia recebê-lo e ia ouvi-lo, e ouvi-lo ia. Então, gente, ele ouviu Jesus. Ele também se sensibilizou com quanto fosse secretamente. Mas no íntimo da sua alma, como José de Arimateia, ele assim procedeu. E Jesus venceu a morte. A infame morte de Jesus, tão valorizada, apregoada, dramatizada e lembrada pela história do cristianismo, não deixa de ser um contrassenso. Por quê? Porque ele venceu na sua gloriosa ressurreição, fazendo-nos repetir a indagação sempre presente de Paulo de Tarso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eis as considerações espíritas que Caio Barchuter faz a respeito. Vamos, com essas considerações, encerrar o nosso encontro. A morte de Jesus é a primícia de um fenômeno transcendental que devia servir de base inamovível à sua religião. É isso aqui que é a base.
Não é a cruz. A gente tem as cruzes que são penduradas nos nossos pescoços com o Jesus morto. Não. A base é a ressurreição. É o Jesus ascendendo. É o Jesus vivo. É esse que a doutrina espírita estuda. Encarando-a sob esse prisma, novos horizontes se dilatam às nossas vistas. Aclara-se a nossa compreensão sobre o motivo da vida terrestre. Surgem na alma atribulada grandes consolações e esperanças. E em vez de temer a morte, aguardá-lo-emos calmos, com certeza de que nada leva do nosso eu, mas afeta unicamente a roupagem carnal de que nos revestimos para efetuar um trabalho de evolução e de benefício em prol daqueles que necessitam da nossa presença objetiva no mundo material, como também um trabalho de perfeição da nossa própria individualidade. Conhecida a pessoa, testemunhada a morte, verificado o óbito, constatada a ressurreição, quem duvidará da sobrevivência da imortalidade? O escopo de Jesus consistiu justamente nisso. Deixar-se matar como um cordeiro manso, como dissemos, para demonstrar que a morte não anula o ser, não destrói a individualidade, não extingue o espírito, que é a causa dominante e morredora, que teve princípio, porém não terá fim, pois é infinito pelos séculos dos séculos. Por isso que é um espírito imortal e não eterno. Encarada por essa forma, a morte de Jesus tem grande alcance espiritual. Não só espiritual, como também material e moral. Encarando-a de outra forma, nenhum valor tem. Por quê? Porque supliciados, torturados e mortos injustamente têm sido muitos heróis, muitos dignatários da ciência e da religião. Entretanto, nenhum deles soube orientar a sua morte como Jesus. Profecias, lembra-se? Dando-lhe a verdadeira significação, confirmada pelos fenômenos da ressurreição, que o Mestre, com singular sabedoria, demonstrou, não só aos seus discípulos, como a inúmeras pessoas que com ele privaram e ainda a outras que o conheceram, mesmo que ligeiramente. Concluímos, diz Cabachutel, afirmando mais uma vez que a doutrina de Jesus não se funda na morte do Senhor, que é a obra do espírito da ignorância, do espírito das trevas, mas sim na sua vida, na sua palavra, nos seus exemplos, nos seus prodígios, na sua ressurreição. O espírito do cristianismo é vida, sabedoria, amor e poder. Por isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra escritura diz ainda, olharão para aquele que transpassaram. Dirá Alberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, que esse que traspassou a lança está na história do nosso país. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção e permanecemos à disposição. Muito bom, Max. Excelente, viu? Vamos convidar o Hélio e a Marlúcia, a Lenira, para juntar a nós aqui. Bem-vindo, Hélio, boa noite. Lenira, boa noite. Marlúcia, né? Boa noite, minha querida. Então, nós temos... Boa noite. Hélio também, né? Nós temos aqui algumas participações. E eu vou deixar, mais uma vez, dito aqui, o pessoal que quiser compartilhar o nosso debate, pode colocar no chat aí, que a gente pode trazer aqui em tela para a gente enriquecer o nosso estudo, que é a forma como o Evangelho Rede Vivo, né, tem que ser, né, conversando com vocês. E nós temos primeiro comentário, é do Carlinhos Tayano. Pensando bem, continuamos meio que na mesma era. Qual seria a diferença lá na crucificação e hoje, em arenas como milhares de pessoas assistindo e vibrando, em lutas de boxe, MMA e entre outras? Max? Ok, sou eu então primeiro? Eu sempre passo as damas primeiro, né? Mas você me passou, então vamos em frente.
Bom, Dá uma vontade, Max. então depois as meninas complementam e o menininho também, o nosso querido Hélio, né, complementará. Então, já aproveitando que você me deu a palavra, que é uma honra, né, falar nesse assunto, eu gostaria de lembrar que o Tayano está certo. Você veja que passados 2.000 anos, como nós demoramos a evoluir, né, Carlinhos? É impressionante como demoramos a evoluir. Apesar de termos tecnologias, evoluímos cientificamente profundamente, mas ainda temos corações endurecidos em muita quantidade ainda. A testemunho desse fato é que chega um momento em que a sociedade não se modificando, existe uma lei que chama lei de destruição, que impõe de uma forma ou de outra o aceleramento disso. Esse é um recurso do processo evolutivo que o pai criador usa para acelerar, para acordar consciências que estão dormindo, que estão ainda vivendo em torno de si mesmas de forma egolatrada. Mas existe o último movimento de tentativa, que se chama, lá no aeroporto, The Last Call, a última chamada, gente, senão não vai perder o avião. Nós estamos passando por essa fase nesse planeta, e todos nós sabemos aqui que isso chama-se transição planetária. Nós aqui de dentro da Terra, os encarnados, não temos noção do quantas almas têm sido expurgadas deste planeta já desde a década de 70. Mas como você pode falar isso, Max, se você agora tem profecias para dizer? Não, minha querida e meu querido, não falo nada por mim. Tudo que eu estou falando é pela doutrina. Joana de Anjos deixa isso textual. A partir da década de 70 houve uma aceleração, século passado, é claro, né, gente? Houve uma aceleração dos movimentos de retirada de almas que estão embrutecidas no mal, que estão atoleimadas, que estão literalmente impossível, nesse momento, nessa situação que o planeta atravessa, de se modificarem. O que estão feitos por elas? Não é que estão sendo, vamos dizer assim, agora vão ser levadas para sofrer. Não, não é isso. É que a maneira de acordar almas endurecidas como estas são movimentos mais difíceis, em que ela vai sentir o que nós chamamos de saudade. Sabe aquilo que você vê lá no livro A Gênesis? Está escrito assim: ai, saudade do paraíso. Eu estou com a saudade do paraíso. Estão falando de uma cidade, de um local que chamava Capela, onde eles habitavam e sentiam uma saudade imensa, porque não podiam estar lá mais, porque eram exatamente esses endurecidos que vinham aqui ter uma oportunidade de uma nova escola lhe oferecer recursos didáticos diferentes da escola anterior, que dessem eles movimentos de regeneração, de arrependimento e de retorno ao Pai. Veja que nós, na Terra, estamos passando exatamente por isso agora. Muitos que têm sido, com certeza, colocados em contato com Jesus, ouvido o seu chamado, vinde a mim, têm resistido, têm sido, literalmente, mocos, não ouvem o chamado, não assimilam, não sentem, não reverbera dentro deles ainda. Muitos desses não poderão permanecer aqui mais. Para quê? Para que se cumpra o estágio que nós estamos atravessando de entrar no mundo de regeneração. E nunca olhando em curto prazo. Nós estamos falando em milênios de trabalho. Chico chegava a dizer que nós terminamos a regeneração nesse final de milênio. Teve até o final de milênio para terminar. Então a gente sabe que é um tempo que não é para ser visto pelos olhos humanos, mas pelo planejamento que nós falamos de Jesus, desde o Primeiro Testamento até a nossa terra regenerada, em que nenhuma ovelha ficará fora do redil, mesmo que o redil esteja em outro compartimento das muitas moradas do Pai. Então, Carlinhos, não se assuste não. Faz parte do processo, porque se tem uma coisa que acontece, é que não se violenta a consciência. Você não é forçado a seguir Jesus. Você não é forçado a fazer o que o Pai te solicita fazer. Você precisa fazer, nós precisamos fazer isso de vontade própria. E quando essa vontade não nasce espontaneamente, os movimentos, como dissemos, são colocados para que essa vontade aflore no momento certo. Pura verdade. Né, Max? Lenira, Marluce, Hélio, quer falar? Realmente, né? Eu acho que o Max já falou tudo, daí já colocou todas as questões. Impressionante, cercou tudo. E realmente a gente já tem, os espíritos nos dizem também em vários comunicados que há uma similitude, assim, parece muito presente nos nossos tempos aquilo que se via na época do Cristo. Principalmente a questão de valores, né? Como a gente tem trabalhado a questão dos valores, a necessidade de resgatar esses valores. E muitas situações que nos são colocadas nos dias de hoje para tentar aflorar os nossos sentimentos,
trazer à tona sentimentos mais nobres, né? Muitas vezes pela dor, pelo sofrimento, mas é uma forma de trazê-los à tona. Se mesmo assim a gente não se sensibilizar ou a gente não conseguir trabalhar em prol dessa construção do bem, iremos fazer isso não aqui, em outras esferas, em outros terrenos, né? Em outras terras. Mas o caminho é esse, o caminho do bem é inevitável. Todos nós trilharemos ele, tá? Então, só que nunca, como diz Max, nunca nos será imposto isso. Então, é uma leitura muito bem feita, Carlinhos. Eu acho que a gente tem que abrir os nossos olhos, porque a gente só pode responder pela gente, de todas as oportunidades que a vida nos oferece para nos alertar, para nos sensibilizar a alma, para nos aflorar sentimentos mais nobres, nos mostrar que somos espíritos imortais. Dentro desse conceito de espíritos imortais é que a gente deve começar a trabalhar e vislumbrar esse futuro que a gente está construindo. Muito bom. Hélio, Marluce? Pode falar, Hélio. Eu queria trazer para reflexão, eu entendo a situação do Carlinhos, porque eu vejo assim, eu acho que nós evoluímos, como o Max bem lembrou, nós somos mais espertos, mais hábeis, com mais habilidade, e aí começa a surgir aquilo que Paulo chamava a atenção, uma condição em nós de nós falarmos de Jesus e não seguirmos ele, né? De nós inventarmos desculpas para não seguirmos. E aí, além do que o Carlinhos citou, eu vejo uma questão de que nós, muitas vezes, ou seja, todas as vezes que nós suprimimos algo de alguém, toda vez que nós deixamos de ajudar alguém com tudo que a gente sabe de Jesus, a gente está crucificando ele de novo. Então, diria que a cada dia nós estamos em pequenos espaços crucificando Cristo. E a gente que tem uma relação mais individual, mais íntima, mais próxima do que naquelas épocas, porque hoje nós temos melhores condições de entender o que vai acontecer, nós temos que estar especialmente ocupados conosco, não com as demonstrações para os outros, muito menos com as exteriores, mas em nós nos sentirmos aprovados diante dele, porque ele continua nos convidando a toda hora, a cada instante, inclusive para trabalhar em nós mesmos. Então, eu vejo assim, é um instante que a gente precisa dar uma atenção especial, precisamos cuidar de nós para não repetirmos a crucificação e a negação a toda hora, em todos os instantes, de várias formas. Mas essa é uma questão individual e intransferível, é um compromisso de cada um de nós. Amigos, vocês falando aí, e eu me lembrando da fala de Bezerra, num dos últimos livros, Jesus e Nós. Então, ele falando que se nós já conhecemos Jesus, se nós já temos a sensibilidade de pensar em Jesus, de refletir sobre Jesus, claro, ainda não vivenciamos na integralidade os ensinamentos de Jesus, mas nós podemos, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, influenciar aqueles que sequer conhecem Jesus. Então, quem ainda está naquela vibração do circo Máximos, onde os gladiadores se matavam, né, aos urros de alegria daquele povo, 5.000 pessoas, como o Carlinhos bem lembrou aí, o boxe, o MMA. Então, cabe a nós, que já temos um pouco desse conhecimento do Cristo, de mostrar essa sensibilidade e tocar o coração das pessoas, porque não vai fazer parte, não faz parte da regeneração esse tipo de comportamento mais, de vibrar pelo quebrar os ossos, né? Bater no rosto, que é a luta corporal, só a luta pela luta. Então, nós temos esse dever de influenciar as pessoas pela nossa fala, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, nós que já conhecemos um pouco do que Jesus ensinou, porque muitos ainda sequer ouviram falar de Jesus. Então, não tem como ter essa sensibilidade de que Jesus precisa de nós nesse momento. Então, cabe a nós, né? E aqui, quando eu digo, meus amigos, cabe a nós,
Eu não me refiro aos espíritas. Cabe a nós cristãos que tem essa sensibilidade de compreender um pouco o que Jesus espera de nós. E aí não importa se é espírita, batista, budista, católico, evangélico, importa que é uma alma sensível, né? Mais ou menos por aí. Verdade, verdade mesmo. Bem colocado pelo Carlinhos, essa parte de que a gente ainda está muito sem, vamos dizer, sem sentido, né? O nosso vivenciar Jesus. E a gente fica lembrando, né, também que quando um furúnculo vai sair para fora, né, é um estertor, é uma dor muito dolorida. Então, eu acho assim, eu vejo o planeta, a Terra, né, assim como um furúnculo. Nós estamos vivendo as piores horas e aquele estertor de dor mesmo para fazer essa regeneração e essa transição de vários que ainda estão enrijecidos, né, na doutrina, no amor, no que Jesus veio trazer e exemplificar para a gente. E a Gláucia Araújo coloca assim, gente, ó, qual a base para falar em que Jesus vai voltar? Entendemos que ele nunca nos deixou, mas cumpriu o que foi acordado com o Pai. Quer começar, Hélio? Isso é interessante, né, Glaucio? Que bom que a gente já entende isso, porque tem muitas religiões que não entendem, e é mais fácil acreditar que ele vai voltar para nos salvar, para dar o exemplo, fazer tudo de novo. É mais fácil isso do que seguir ele, do que buscar cumprir com aquilo que ele nos deixou. Então, nós sabemos que essas religiões que pregam isso, elas acreditam fielmente que Jesus vai voltar e procuram até caminhar relativamente certo, porque seriam salvos nessa vinda. Mas, é claro, são os nossos irmãos que a gente tem que respeitar, mas que têm as suas dificuldades para acreditar na vida imortal e entender toda a grandeza de Jesus. Então, você bem lembrou, ele nunca nos abandonou, ao contrário, ele está cada vez mais próximo de nós, né? E que a gente consiga ajudar esses irmãos que não têm essa compreensão a compreender e a refletir sobre isso. Eu acho que essa volta, a própria doutrina espírita, ela traz isso à tona quando ela nos traz um mundo espiritual tão perto, tão claro para a gente. Então, hoje a gente tem uma visão do mundo espiritual, os costumes, como o que acontece, como é que eles vivem, como é que eles se relacionam, e a nossa comunicação com eles, né? Quer dizer, a mediunidade, esse trabalho que a gente faz conjunto, isso traz à tona exatamente a ressurreição de Jesus. Isso traz à tona que nós somos espíritos imortais. Então, de um certo modo, é isso que faz com que a transformação do ser humano ocorra. Porque uma coisa é você viver sabendo que você vai morrer e que acaba tudo aqui, então você vai aproveitar o máximo daqui. Outra coisa é você ter consciência de que seu espírito continua uma trajetória. Então, o que você faz aqui tem consequências lá na frente. Então, você vai pesar, você vai pensar mais, né? Você vai utilizar de uma lógica maior para você se movimentar, para você trabalhar essa sua caminhada, né? Então, essas consequências, essa visão como um todo, eu acho que a visão espírita para a gente, né, essa doutrina, ela é muito clara, ela é muito esclarecedora, consoladora para a gente nesse sentido. E eu acho que, aos poucos, todas as religiões vão permeando pelos mesmos conceitos. Então, a gente vamos chegar todos no mesmo ponto, né? Estamos todos caminhando para essa nossa evolução espiritual, esse conjunto de valores que a gente está trabalhando. Verdade. Marluce, Max? Quer falar, Max? Lembrando, né? Lembrando, meus amigos, que a doutrina espírita,
é Jesus de volta, simbolicamente, em espírito e verdade, considerando que a doutrina espírita traz de volta todos os ensinamentos de Jesus, mais ampliado no entendimento, sem figuras, sem alegorias, né? Sem véus, intencionalmente colocado por Jesus naquela época, porque a gente não tinha como entender, né? Não tinha conhecimento suficiente, e a doutrina espírita traz de volta tudo que Jesus falou, porque ele falou em tudo, mas não disse tudo, porque caberia ao futuro um entendimento melhor. Então, essa volta de Jesus é uma volta simbólica para nós espíritas, porque é o Consolador. Então, a doutrina traz Jesus de volta no sentido dos seus ensinamentos, mais ampliados, mais claros e mais objetivos. Por exemplo, quando Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai, né, ele estava falando da pluralidade dos mundos, mas que só falou isso, não adiantou muita coisa, não complementou, deixou para o futuro, como ele falou para os cristãos no Circo Maximus, aquele que está lá no discurso que ele fez há 2000 anos, no livro há 2000 anos, e que ele disse que organizaríamos para o futuro o novo ciclo espiritual do homem, né? Definitivo. Então, nós estamos vivendo isso. Jesus de volta nesse sentido, trazido de novo pela doutrina espírita em espírito e verdade. Então, é só nesse sentido, porque, como disse aqui a nossa amiga, ele nunca foi. Até porque, aqui os amigos sabem, foi registrado por Mateus, o último capítulo, último versículo, e eu estarei convosco até o fim dos séculos, das dores, da ignorância, do egoísmo, de tudo. Então, ele sendo o nosso irmão mais velho, né, mais sábio, mais puro, não vai deixar os irmãos inferiores, ignorantes, sem arrimo. Ele é o irmão mais velho, e o irmão mais velho cuida do irmão menor, não é? Isso mesmo, Marluz, você falou bem. Ele próprio, né, Marluz, quando estava entre nós, disse que mandaria um consolador Exato. e ficaria eternamente conosco. Então, esse consolador eternamente conosco é a doutrina dele, que você não tem uma pessoa dentro de você, você tem um conjunto de ensinamentos que você jamais perderá quando os assimilar. Portanto, Jesus está conosco sempre. Só para que você sinta a presença dele, basta apenas que você esteja com esses ensinamentos existindo em você e sendo colocado em práticas, né? Não só conhecer, não só meditar, não só sentir, mas vivê-los. Aí sim, Jesus nunca abandonará e nunca abandonou a nenhum de nós. Não somos ovelhas que não ficarão fora do redil em momento algum. Mesmo aqueles que estão sendo temporariamente afastados para o seu próprio bem e o bem da coletividade que aqui fica, eles voltarão para cá. Como, por exemplo, os egípcios, daquela época famosa dos egípcios, já voltaram para a capela, como Emmanuel nos informou. Também esses que estão indo, esses nossos irmãos que teimam agora nesse momento, eles voltarão regenerados, como nossos irmãos queridos que foram num aprendizado mais difícil, optaram por fazer uma temporada um pouco mais dolorida, mais necessária para eles. Então, nenhuma das ovelhas ficarão perdidas. Nunca nos esqueçamos. Ficará eternamente conosco, até o fim dos tempos, como disse Marluz. E os fins dos tempos é quando nós tivermos chegado ao final dos mundos ditosos, porque aí, então, somente o bem prevalecerá. Verdade, verdade. E o redil, né, Max? O redil, em qualquer outra morada que seja de Deus, é o mesmo redil, né? Pode ser que lá tenhamos um novo pastor, mais um pastor, né, da autoridade de Deus, né, que vai nos... No primeiro dia 3, né, que o casal Rabelo esteve aqui conosco, o Rabelo mencionou que para esse redil, esse mundo, né,
que está sendo transferido, o pessoal aqui da Terra que estão endurecidos, né, ficaria aos cuidados de Francisco de Assis, né, Hélio? Foi o que estava sendo falado lá na Mansão do Caminho. É uma fala, né? Não podemos afirmar que seja isso, mas veio-lhe da parte do Divaldo. Então, vamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né, Max e Hélio, Lenira. A Gisele Tereza Baraldi coloca assim, olha, Jesus é nossa renovação para o amor. Moral, intelectual, principalmente espiritual. Com certeza, né? E a nossa doutrina espírita, hoje, a gente chama ela de Evangelho Redivivo, que é o que nós estamos fazendo toda segunda-feira, rever, reviver, vivenciar essa doutrina, né? A gente tem tudo isso, como a Lenira até falou, nós temos isso raciocinado. É perfeito e bastante explicadinho, nos mínimos detalhes, né, Lenira, que você falou. Então, vamos lá comentar o comentário da Gisele. Não é só a nossa renovação, mas ele é o nosso modelo, por isso que a gente fala, né? Ele é o nosso guia. Então, na verdade, com ele, a gente viu exemplificado como a gente pode conviver entre nós, irmãos. Como é possível viver esse amor no dia a dia, tá? Em todas as nossas relações, tá? Sejam elas com os problemas que elas tiverem, com os conflitos que elas tiverem, com as fragilidades de cada um de nós. É possível vivenciar esse amor, tá? Então, esse amor, ele se faz presente com a gente também no entendimento das leis da natureza. Então, basta olhar o universo, ver a harmonia, como tudo funciona, para a gente perceber que a gente também tem que conviver em uma harmonia para dar fluxo, para que isso tenha uma continuidade, que nada para, nada fica estagnado. Tudo segue, tem um caminho que flui. Então, a gente tem que fluir. E fluir é viver esse caminho do amor. O amor é que faz esse fluxo andar, crescer, caminhar. Tá? Ele que nos leva ao nosso Pai maior. Então, essa é a grande aprendizagem que a gente tem que entender, não simplesmente com palavras, mas principalmente pela forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente se relaciona um com os outros. É assim que eu vejo, né? A reflexão é por causa disso que a doutrina espírita vai ser o futuro das religiões, que querendo ou não, elas todas vão chegar, né? Como diz, existem vários caminhos que nos levam a Deus, mas eles passam por Jesus. Então, esse estudo do Evangelho Redivivo nos facilita entendimento para ajudar e fazer com que outras religiões também ajudadas possam, né, na doutrina espírita, reencontrar-se com Jesus e caminhar com mais acerto. É verdade. Estamos no caminho, a caminho, né? Jesus veio, mostrou o caminho, como a gente deveria trilhar. Claro que seria difícil, ele também não nos enganou, em nenhum momento disse que tudo seriam flores, teríamos dificuldades, teríamos problemas, mas faz parte do nosso caminhar. O importante é a meta, é o porto da vitória, né? E está lá nos esperando. Cada um faça o seu esforço, faça a sua parte, porque a vitória é certa. Isso aí não temos dúvida, porque Deus nos criou para sermos felizes, né? Para sermos espíritos puros, iguais a Jesus. Então, o caminhar é conosco. E como o Lenira muito bem lembrou aí, Jesus é o modelo. É fazendo o que ele fez que a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Uma coisa, desculpa só um pouquinho, uma coisa é você caminhar impulsivamente, né? Outra coisa é você caminhar raciocinando, né? Que é a nossa doutrina. Né, Max? Pode falar, desculpa. Não, e reforçando isso que vocês acabaram de falar, ele próprio, quando esteve entre nós, diz: tomai sobre vós o meu jugo.
que é jugo? A lei que ele vinha trazer em nome do Pai. E aprendei, veja que o processo é aprendizado, estamos a caminho. E aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração. E aí encontrareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, apesar das promessas de dificuldades que ele nos alertou que teríamos que carregar a nossa própria cruz para segui-lo, né? Negar a nós mesmos. Ele mesmo disse, se você fizer isso sob a minha lei, sob o meu jugo, você terá uma caminhada suave. Então, caminhar com dificuldades ou de forma suave corre por conta das nossas escolhas. Ele prometeu suavidade. Se quisermos teimar, aí vamos ter que seguir a lei de causa e efeito, e a cruz poderá parecer pesada, mas não será mais pesada do que precisamos carregar. Então, é escolha, livre-arbítrio. Fazemos a vontade do Pai assim na terra como no céu, ou ainda continuamos teimando e fazendo a nossa, do jeito que a gente ainda caprichosamente gosta? Prestemos atenção nessa resposta, porque ela dirá do futuro de todos nós. E além disso, do jugo, né, ele ainda deixou para nós, ó, na vida tereis atribulações, mas eu venci o mundo, né? Ou seja, o exemplo está aí, está escancarado para nós, né, para a gente ver. A Dalva Bastos, ela coloca aqui que não entendeu o comentário que o Rabelo fez da vez passada, eu já li aqui, porque em relação à terra, sob o comando de Francisco de Assis, na verdade, Dalva, ele fala, não é da terra, a terra é Jesus, né? Na verdade, esse mundo em que aqueles que não ficarão aqui na terra, quando for regenerada, né, iria para um outro mundo, e esse outro mundo, sim, estaria a cargo, segundo o Divaldo, de Francisco de Assis. Espero que tenha entendido. Então, nós também estamos em cima da nossa hora, né, Hélio? E Max, estamos... dá vontade de ficar aqui, né? Mas temos a nossa hora e temos que cumprir. Tem mais alguns outros comentários aqui, mas que a gente agradece, mas o nosso limite de tempo, né? Estamos aqui. Então, para encerrar o nosso encontro dessa noite de estudos, eu vou convidar a Marluce para que ela nos conduza à prece e depois a gente volta todos aqui, né? Inclusive o Robson, que está na técnica, né, Robson? Aparece aí para nós, para a gente agradecer também, né, teu trabalho tão especial, médium da tecnologia de suporte. Isso daí, gente. Então, Marluce, com você, a nossa prece de encerramento. Então, mestre querido, só nos resta agradecer esses momentos de reflexão, de esclarecimento, que nos traz o consolo, que nos traz a orientação, mas, sobretudo, a esperança de dias melhores, a esperança de que estamos no caminho certo. Seguir os passos de Jesus é a certeza da vitória. É difícil, como foi colocado aqui, mas é possível, porque Ele é o nosso guia. Não estamos à deriva num mar revolto, numa tempestade, embora simbolicamente atravessando a tempestade da transição planetária. Por isso, Senhor, agradecemos a Ti e a Tua equipe, a Tua falange de espíritos iluminados que nos estimulam, nos orientam, nos aconselham em diversas etapas da nossa vida. Gratidão por aqueles anjos anônimos que se encontram ao nosso lado, dando-nos a força e o incentivo para prosseguir, apesar dos tombos, de cairmos de vez em quando, mas eles, os anjos tutelares, nos erguem para que possamos continuar a nossa subida à montanha das bem-aventuranças,
simbolicamente trazida por Jesus para nós. Obrigado aos amigos que estudam para ensinar, que estudam para esclarecer, aos amigos dos dois planos da vida, que nos assistem e amparam, aos amigos, anjos tutelares, que também se encontram espalhados em nossos lares, no trabalho profissional, em qualquer ponto da seara do Mestre, sempre haverá alguém abençoado e amigo a nos alertar, a nos incentivar, a segurar a nossa mão, para que não fraquejemos, não fiquemos no chão, prossigamos para o alvo, e o alvo é Jesus, o nosso guia e modelo. Gratidão a todos que fazem esse trabalho do Evangelho Redivivo, nos assistindo o coração, confortando as nossas almas, dando-nos, repito, esperança de dias melhores. Gratidão, Senhor, permanece sempre conosco, mas nós devemos nos esforçar para permanecer contigo sempre. Que assim seja, Marlúcia, obrigada pela prece. Gratidão por esse estudo maravilhoso. Robson, por nos dar essa força, e a toda a equipe. Max, pela facilitação maravilhosa, né? O pessoal está agradecendo aqui. E que a gente volta na segunda-feira que vem com o tema 34, né? O capítulo 20 de João, e que possamos aproveitar todas as oportunidades de nossas vidas, do nosso andar, do nosso caminhar, em testemunhar a Jesus. Não escondamos nunca, não tenhamos medo, né, de testemunhar o amor de Jesus por nós. Eu vou, então, me despedindo. O pessoal quer dar um tchau? Max, Mira, Marlúcia, Max, né? E que o amor de Jesus nos abrace e que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Até segunda-feira que vem. Um beijo. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. Apadrinhe a FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.